Sabe aquela história de alguém que é super competente, um verdadeiro talento, e de repente a carreira trava? Parece que a pessoa bateu numa parede invisível? Pois é, hoje a gente vai investigar um desses casos. Um quebra-cabeça intrigante para entender o que pode estar por trás disso. E olha, essa é uma situação que talvez seja bem mais comum do que a gente imagina. A grande pergunta que guia a nossa análise é essa: por quê? Como é que alguém com um histórico de resultados ótimos, de repente, se vê estagnado, não consegue passar para a próxima fase, não consegue aquela promoção? A resposta, como vamos ver, é bem mais complexa do que parece à primeira vista. E aqui a gente sente o peso da frustração na pele, né? Eu fui líder, eu era um profissional de ponta. E agora? Simplesmente não consigo passar em nenhuma entrevista. Essa é a voz da pessoa no centro da nossa análise de hoje. Vamos entender, passo a passo, como se chega a esse ponto. Ok, para desvendar esse mistério, o primeiro passo foi uma avaliação neuropsicológica completa. É aqui que a busca por respostas realmente começa. E logo de cara, os resultados já começaram a contar uma história bem surpreendente. A primeira pista já descarta a teoria mais óbvia. O QI total deu 101, ou seja, perfeitamente na média. Então, o problema aqui não é de forma alguma falta de inteligência geral. A resposta está escondida em outro lugar, nos detalhes de como esse cérebro funciona. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Dá uma olhada nesse gráfico. É um contraste gritante. De um lado, a compreensão verbal está lá em cima, na média superior. A pessoa se expressa bem, entende ideias complexas. Do outro lado, a memória operacional está bem abaixo, na média inferior. É nesse abismo entre uma habilidade e outra que a chave do mistério começa a aparecer. Mas o que significa na prática ter essa bancada de trabalho mental meio limitada? Bom, imagine tentar seguir as várias etapas de um projeto novo ou organizar os pensamentos para responder uma pergunta na hora, numa reunião, ou até mesmo lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Tudo isso se torna um desafio enorme. A segunda peça importante desse quebra-cabeça é a tal da rigidez cognitiva. Pensa nisso como uma mente que funciona de forma super eficiente, mas em trilhos de trem bem definidos. Para tarefas que são estruturadas, previsíveis, isso é ótimo. O problema é quando o trem precisa sair dos trilhos para explorar um caminho novo, como, por exemplo, numa entrevista de emprego que exige pensamento rápido e flexível. E aí, o quadro se completa. Percebe que não é uma coisa só, é a combinação de vários fatores. A dificuldade cognitiva se junta com desafios emocionais, uma percepção menor das nuances sociais e tudo isso junto cria a base para os problemas na carreira. Agora vamos ver o verdadeiro efeito dominó. Como é que essas características internas, uma a uma, vão derrubando as oportunidades no mundo profissional? É incrível como isso molda uma trajetória de carreira que ninguém esperava. Esse fluxo aqui ilustra perfeitamente a reação em cadeia. A rigidez cognitiva é a primeira peça do dominó. Ela leva à dificuldade de adaptação. Essa dificuldade aparece, contudo, justamente nas entrevistas de emprego, que, no fundo, são testes de flexibilidade. E o resultado final? A carreira estaciona. E aqui está o paradoxo escancarado. O sucesso no passado, em cargos como auditoria, por exemplo, dependia justamente de seguir regras e processos. Era um ambiente perfeito para uma mente estruturada. Só que o sucesso futuro, numa entrevista, depende do oposto, de flexibilidade, de jogo de cintura. As mesmas características que garantiram o sucesso antes, agora viraram a principal barreira. E é claro que esses padrões não ficam só no trabalho, né? Eles não desaparecem quando bate o ponto às 6 da tarde. Eles vão para casa junto com a pessoa e acabam criando desafios na vida pessoal também. Por exemplo, a mesma dificuldade de planejamento que atrapalha a carreira pode virar um caos nas finanças. Quando a bancada mental está sobrecarregada, fica difícil gerenciar um orçamento ou pensar no futuro financeiro, e isso vira uma fonte de estresse constante. Nos relacionamentos, a história se repete. A dificuldade de processar e expressar emoções, somada a uma dificuldade de interpretar sinais sociais, pode transformar qualquer conversa num campo minado, cheio de mal-entendidos e brigas. E por fim, tem essa dificuldade de ler nas entrelinhas. Aquela mesma rigidez cognitiva que busca clareza, que leva tudo ao pé da letra, pode acabar gerando uma certa ingenuidade social. A pessoa fica mais vulnerável a ser mal interpretada ou, em alguns casos, até enganada. Mas, olha, entender o problema é só o começo. O mais importante é o que se faz com essa informação. Um diagnóstico como esse não é uma sentença, de jeito nenhum. É, na verdade, um mapa para o desenvolvimento.
Então, o plano de ação é completo. Ele ataca em várias frentes, e o objetivo aqui não é consertar o cérebro. A ideia é desenvolver estratégias para compensar as dificuldades. É dar as ferramentas certas, de terapia a mentoria, para aprender a navegar por esses desafios, transformando o que era um ponto fraco em uma área de crescimento consciente. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão bem poderosa, né? Quantos dos desafios que a gente enfrenta ou que vemos nos outros não são falhas de caráter, mas simplesmente características da nossa fiação cognitiva, que é única para cada um? É uma outra forma de olhar para o desempenho, tanto nosso quanto das pessoas ao nosso redor.